Olá, bem-vinda e bem-vindo à primeira aula do workshop Montessori, Viver em Paz com Crianças. Meu nome é Gabriel Salomão, eu sou autor do Lar Montessori e o meu trabalho é pesquisar e divulgar o máximo possível as ideias revolucionárias de Maria Montessori. Esse workshop é a minha nova forma de fazer isso. O que eu vou trazer aqui para vocês são algumas das coisas mais especiais que eu aprendi com a Maria Montessori ao longo dos últimos quase 10 anos, trabalhando com o método dela, os livros, as descobertas fascinantes que a Maria Montessori fez. Eu já fui aluno de uma escola Montessori e depois trabalhei numa escola Montessori, vivo Montessori na minha vida toda. E, de novo, o que eu estou trazendo aqui para vocês são as coisas mais especiais que existem em Montessori para mim, porque de tudo que a Montessori fala, eu acho que a coisa mais importante é que a criança ainda é um grupo social oprimido e ainda é um grupo que precisa ser libertado. E eu acredito, como a Montessori acredita, que a melhor forma de libertar a criança é viver em paz com ela. Então, nesse workshop, nessa aula e nas próximas nas 3 aulas desse workshop, a gente vai conversar sobre isso, sobre como transformar as nossas relações e viver em paz com crianças. Nessa primeira aula, a gente vai conversar sobre desobediência e obediência. Na segunda aula, a gente vai conversar sobre como transformar gritos em sorrisos. E na terceira aula, nós vamos falar sobre a transformação interior do adulto, que deseja se tornar um adulto digno das crianças. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro assunto. O nosso primeiro assunto é a capacidade da criança obedecer. A criança, quando nasce, não nasce pronta para obedecer. Isso não tem a ver com caráter, isso tem a ver com cérebro. O cérebro delas não nasce capaz de escutar uma ordem, compreender uma ordem e executar essa ordem. No começo não dá. Com o tempo, elas vão se tornando capazes de fazer isso. A capacidade de obedecer tem a ver com, primeiro de tudo, capacidade linguística. Não é verdade? A gente precisa, antes de qualquer coisa, conseguir escutar e compreender aquilo que a gente escutou. A criança, muito bebezinha, já escuta, já presta atenção no que os adultos dizem, inclusive olha pra gente com atenção e tudo, mas ainda não consegue compreender aquilo que está sendo dito. A percepção de que a língua tem um sentido vem só perto de 1 ano de idade, perto de quando a criança começa a produzir linguagem. Mas esse sentido vai sendo percebido muito devagar. Um bom exemplo disso é a dificuldade que as crianças têm ao longo de toda a infância, e isso só vai melhorar de verdade lá na adolescência, vai transformar de verdade na adolescência. A criança não consegue entender ironia, né? Quando a criança faz alguma coisa terrível e você olha para aquilo e diz, que bonito, hein? A criança não consegue entender essa ironia, porque isso é uma capacidade linguística, metafórica, difícil para ela, que demora para se desenvolver. Então, a capacidade de obedecer tem a ver com a capacidade de compreender antes de qualquer coisa. Capacidade de compreender. E a capacidade de compreender vai começar a aparecer na criança lá por 1 ano e meio de idade. Não antes disso. Agora, claro, o que a criança compreende com 1 ano e meio de idade é muito limitado. Ela compreende substantivos, frases simples, até, às vezes, umas frases um pouco mais complexas, uma oração subordinada, uma oração coordenada, mas ela ainda não entende a regra. Regra é uma ideia bastante abstrata, porque regra é uma coisa que eu falo uma vez, mas continua sendo verdadeira sempre. Então, quando eu digo para a criança, não sobe no sofá de sapato, ou sobe no sofá sem sapato ou descalça, isso não é só uma ordem que eu estou dando, mas uma regra que se mantém verdadeira em outras situações em que a criança sobe no sofá. Regra é um negócio
complicadíssimo. A criança vai entender regra mesmo, conseguir escutar uma regra, generalizar essa regra e obedecer sempre só lá pelos seus 3 anos de idade. Demora para isso acontecer. Agora, obedecer uma sugestão do adulto, escutar uma sugestão, um pedido ou uma ordem e executar isso pode acontecer um pouco mais cedo. Num primeiro nível, do desenvolvimento da capacidade de obedecer, a criança simplesmente não consegue obedecer. Ou porque ela não entende, ou porque ela ainda não consegue abrir mão da sua vontade para executar a vontade do outro. Obedecer é isso. Abrir mão da sua vontade para executar a vontade do outro. Pensa você em alguém que você obedece com frequência. Pode ser uma autoridade política, pode ser uma autoridade religiosa, pode ser um superior no trabalho. Obedecer é a capacidade que você tem de abrir mão da sua própria vontade para executar a vontade do outro. Então, a criança começa a conseguir isso lá pelos 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. Pode ser 2 anos e 3, 4 meses, 2 anos e meio. É quando isso começa a acontecer. A criança, de vez em quando, consegue abrir mão da sua vontade para executar a vontade de uma outra pessoa. Isso não é, constante nessa criança. A gente começa a entrar aí no segundo nível da obediência. Nesse segundo nível, a criança é capaz de obedecer de vez em quando. Às vezes ela obedece, às vezes ela não obedece. E a gente não consegue entender por que é que de vez em quando ela obedece e por que é que de vez em quando ela não obedece. Existe uma coisa dentro dessa criança que são as leis naturais de desenvolvimento. Essa criança precisa fazer algumas coisas. Ela, por exemplo, precisa subir no sofá. Por que ela precisa subir no sofá? Porque escalar é uma habilidade importante no desenvolvimento da criança. E se você olhar em volta na sua casa, uma das únicas coisas escaláveis na sua casa para uma criança de 2 anos é o sofá. Então ela precisa subir no sofá. É uma necessidade. É uma necessidade natural. É uma necessidade de desenvolvimento. Daí, se você vira para a tua criança e diz, não, sobe no sofá, tem 2 forças entrando em embate aqui. Uma é a tua autoridade e a outra é a autoridade das leis do desenvolvimento. E essa criança precisa escolher quem obedecer. Quando você e o desenvolvimento combinam, por exemplo, quando você diz para a criança, sobe no sofá descalça, o desenvolvimento diz para ela, sobe no sofá. E você diz para ela, tira o sapato. Não custa nada para ela. E ela pode tirar o sapato, ou ela permite que você tire o sapato e fica tudo bem. Mas quando você diz para ela, não sobe no sofá, isso pode ser um pouco demais, porque isso bate de frente com aquilo que as leis naturais do desenvolvimento dizem para ela. E aí ela tem que fazer uma escolha importante entre mãe, ou pai, ou professora, ou professor, e aquilo que está dentro dela, as leis naturais do desenvolvimento. É uma escolha muito grande. Às vezes, essa criança até consegue escolher ouvir a gente, em vez de escolher ouvir o desenvolvimento dela. E isso não é bom, porque as leis naturais do desenvolvimento sabem o que estão fazendo. A gente, às vezes, sabe e às vezes não sabe. Então, o ideal mesmo era que ela ouvisse sempre as leis naturais do desenvolvimento. Mas, às vezes, ela consegue abrir mão de ouvir essas leis para ouvir a gente. Só que, às vezes, ela não consegue. O que é que acontece com a gente, com o adulto, nessa situação? A gente olha para essa criança que, às vezes, nos obedece e, às vezes, não nos obedece, e a gente pensa, ou nem pensa, mas sente, que se ela é capaz de nos obedecer de vez em quando, ela deveria ser capaz de nos obedecer sempre. E, portanto, nós temos de lançar mão de estratégias de disciplina para que essa criança passe a nos obedecer todas as vezes. E quais são as 2 principais estratégias de disciplina que a gente usa? A primeira são prêmios e a segunda são castigos. A forma mais convencional de disciplinar uma criança
é via prêmios e castigos. Eu quero fazer uma pausa para a gente falar sobre a ideia de disciplina. Na raiz da palavra, Na raiz da palavra, disciplina significa seguir, a habilidade de seguir. Um discípulo é aquele que segue. Então, as principais técnicas, vamos dizer, estratégias que a gente tem para tornar a criança capaz de nos seguir, de seguir a nossa vontade, são prêmios e castigos. Agora, eu quero perguntar para você. O filho que você quer criar, o aluno que você quer educar, é uma criança que você deseja que se torne um adulto capaz de seguir ou um adulto capaz de criar, de inovar, de passar além dos objetivos e dos limites? Eu sei que você está na segunda opção. Seguir é importante, mas não como a maior habilidade da vida. Seguir é importante se eu sou capaz de escolher quando seguir e quem seguir. Não é verdade? Quando a gente está com essa criança que às vezes obedece, às vezes não obedece, e começa a usar prêmios e castigos, o que acontece é que a gente destrói exatamente essa habilidade. Essa criança pode até se tornar capaz de seguir, porque ela tem medo. Então, quando ela vê a minha cara ficando brava, quando ela vê eu começando a gritar um pouco mais, quando eu lanço mão de uma ameaça, de uma chantagem, de uma barganha, essa criança até pode conseguir abrir mão das leis naturais do desenvolvimento para ouvir as minhas ordens, sugestões ou pedidos. Mas ela abre mão disso e, ao mesmo tempo, ela abre mão da capacidade de julgar quando é que ela deve obedecer e quando ela não deve obedecer. Quem é que ela deve obedecer e quem é que não merece a obediência dela. Ela consegue passar a ser disciplinada, mas ela não consegue desenvolver autonomia, independência de pensamento. Nesse segundo nível da independência, no primeiro nível a criança não consegue obedecer. No segundo nível, às vezes ela consegue. E a maior tentação do adulto é usar prêmios e castigos com essa criança o tempo todo. O que eu quero pedir para você aqui, agora, nesse vídeo, nesse momento, eu quero que você lembre disso para sempre, por favor, não use prêmios e castigos com a sua criança no segundo nível da obediência. O segundo nível da obediência pode ser bem curtinho. Ele pode durar 6 meses. E você vai ter que aguentar 6 meses de uma criança que às vezes te obedece e às vezes não te obedece. E aí, se você fizer as coisas do jeito certo, essa criança vai chegar no terceiro nível da obediência. E no terceiro nível da obediência, ela deseja obedecer. Mas tem um detalhe. Ela não deseja obedecer qualquer um. Ela deseja obedecer os adultos que ela admira. Esse é o grande segredo da obediência. A criança, lá pelos 3 anos e meio de idade, torna-se capaz de obedecer sempre, se ela teve uma boa oportunidade de desenvolvimento nos primeiros anos de vida dela e o cérebro dela se desenvolveu direitinho, ela se torna capaz de obedecer sempre. Mas ela não obedece qualquer um e ela não obedece qualquer coisa. Essa criança obedece um adulto que, do ponto de vista dela, é um adulto admirável. É um adulto para quem ela olha e para quem parece para ela que vale a pena abrir mão da vontade dela pela vontade desse adulto, porque ela olha para esse adulto, e o que a Montessori diz para a gente sobre esse adulto é lindo. Ela diz que a criança olha para esse adulto e pensa: ele é incrível, ele é tão inteligente, tão esperto, tão superior, que age dentro de mim. Se eu puder obedecer esse adulto, quem sabe um dia eu me torne alguém como ele. Então vejam, essa criança que se torna capaz de obedecer, se torna capaz também de julgar, se torna capaz de colocar numa balança o quanto esse adulto é fascinante e quanto vale a pena para o desenvolvimento dela abrir mão da vontade dela pela sua. Esse adulto, que é admirável para a criança pequena, tem alguns comportamentos que ele precisa ter e algumas atitudes que ele precisa adotar na vida para que a criança olhe para ele e sinta
que ele é um adulto que vale a pena obedecer. É sobre esse adulto que a gente vai falar na próxima aula. A próxima aula vai se chamar Como Transformar Gritos em Sorrisos. E eu vou contar para vocês o meu próprio percurso de transformação. Como foi que eu passei de um adulto que gritava e brigava e não se sentia em paz com as crianças para um adulto que praticamente não entra em conflito com as crianças e que não sempre, mas muitas vezes, consegue entender as crianças, consegue seguir a criança e consegue ter com as crianças relações realmente pacíficas. A gente vai ter essas 3 aulas e depois eu vou contar para vocês de um curso que também vai ser sobre esse assunto. Mas durante o workshop ainda, eu quero entregar para vocês um pouco mais do que essas aulas. Então, se você está assistindo essa aula no Facebook, ou no YouTube, ou no Lar Montessori, aqui embaixo tem um botão para você fazer a sua inscrição nesse workshop. Se você já está inscrito no workshop, fica tranquilo. Mas se você não está ainda, faz a sua inscrição, porque tem um texto para eu te mandar, que é o texto base dessa aula, para você reler depois se você quiser. É um PDF. E vai ter um para cada aula. Quando necessário, vai ter também alguns exercícios. E no final de tudo isso, eu te mando também um anúncio quando o curso for lançado. Se inscreve aqui embaixo para você poder receber tudo desse workshop e poder passar pelo processo profundo de transformação que eu tenho certeza que é possível se você se dedicar a assistir, ler, estudar e executar os exercícios que eu recomendar para você. A gente se encontra de novo daqui 2 dias. Hoje é terça-feira, quarta-feira não vai ter vídeo novo, quinta-feira é o vídeo sobre como transformar gritos em sorrisos, que é quando a gente vai conversar sobre como se tornar um adulto admirável para as nossas crianças. Tá bom? Até lá, foi ótimo estar com você nessa primeira aula. Comenta aqui embaixo, deixa as suas dúvidas, eu vou responder as dúvidas de vocês ao longo do workshop e depois. Então, deixa as suas dúvidas, vamos continuar conversando. Vamos fazer desse workshop um processo de transformação. Tá bom? Até logo, gente. Um abraço.